Gravação? Aham. As Ó, meninas já gravam lá. Então, assim, vou apresentar a doutora Ana Carolina Mataim, que é médica especialista em alergia e imunologia clínica, com atuação também em pediatria. Ela é professora de pediatria e imunologia clínica na Universidade de Taubaté, coordenadora do ciclo básico do curso de medicina da Unital, Taubaté, responsável pelos ambulatórios de alergia e imunologia do Hospital Municipal Universitário de Taubaté, o HMUT. Atua na assistência a pacientes com doenças raras na Casa de Doenças Raras do Vale do Paraíba, né, que aqui ela é voluntária. Responsável técnica pelo Instituto Imune Vale de Taubaté, doutoranda na área de imunodeficiência, com foco em diagnóstico precoce e estratégias de rastreamento populacional, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, membro do Departamento de Alergia da Sociedade Paulista de Pediatria, associada à ASBAI, é. associada à SBIM, ou LM, né? Sociedade Brasileira de associada à LASID, LASID, palestrante com experiência em educação médica e comunicação em saúde para diferentes públicos, criadora do projeto podcast Pode Ficar Imune, voltado à divulgação científica e imunologia. E também ela é uma companheira do nosso clube Taubaté União, e mãe de uma garota linda, maravilhosa, a Isa, que vai fazer intercâmbio agora, que estava lá em Lorena participando. Então, Carol, muito obrigada de você estar aqui, fique à vontade. Os companheiros são maravilhosos, espero que eles amem a palestra, é algo muito importante para a gente, e fique à vontade. Obrigada. Eu me sinto lisonjeada, né? De falar sobre um assunto assim. Eu gosto de gravar porque eu acho que é importante a gente depois divulgar, né, esses textos, esses vídeos, tudo, porque até esse tema sobre alergia, intolerância, exagero, foi um debate da gente, né, Vânia, lá no grupo, porque a gente queria fazer uma ação pro. Acho que tem que fechar um microfone aqui. Uma ação de para os idosos e a gente queria fazer ação para os idosos na Páscoa e daí ficou a dúvida assim, será que a gente dá ovo de Páscoa ou não, né? E isso aqui é uma dúvida que todo mundo vai ter, né? Eu falo para os alunos na medicina que todo mundo vai ter dúvida se alguém tem intolerância, alergia, não precisa ser alergista para ter que saber sobre esse assunto. E tá no nosso dia a dia, e às vezes as pessoas acham que é exagero, mas só quem passa por isso tem noção da situação quando tá com algum sintoma de alergia, intolerância ou não. Então, eu acho que pode gravar, pode postar, tá? Porque quanto mais divulgação, melhor. Sobre. Ih, deixa eu passar aqui. Aqui, pronto. Deixa eu só pegar um apontador aqui. Acho que fica melhor. Então, assim, gente, deixa eu só ocultar aqui. É, eu, quando a gente fala assim, alergia, intolerância, todo mundo fala, é muito mimimi, né? Será que precisa disso tudo? Ah, daí depois tem outras pessoas que são muito preocupadas que acham não, mas o leite de vaca inflama, então a gente tem que tirar o leite de vaca porque causa tudo, dor nas juntas, né? Problema de respiratório. E daí vem um boom de dieta restritiva. O que que é isso? Um monte de gente evitando pão, leite, daí depois troca e não faz diagnóstico certo. Mas de verdade, a gente sabe que tem mais de 5 milhões de crianças afetadas com alergia alimentar no Brasil e 4 milhões de adultos. Olha que interessante, que a gente acha que é só coisa de criança, não é? Tá? Então, a gente tem que perguntar o que que aconteceu. Será que de repente todo mundo, o mundo inteiro, ficou doente? Ou a gente tá com muito diagnóstico, né? O que que é? Então, a gente
eu acho que é um conjunto de várias situações. Primeiro, a gente deixou de morrer por causa de infecções bobas, né? De internar por causa de parasitose, de verminose, tanto. E a gente tem as vacinas aí que salvaram muitas vidas em várias doenças, antibióticos maravilhosos, mas a gente também tem muita informação. Então, até exagerado, né? Tem vários pacientes que chegam para mim com um diagnóstico já do chat GPT, do Google, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. E o que que aconteceu? A gente sabe muita coisa, só que a gente tem que ter certeza se aquilo que está acontecendo com a gente realmente é verdade. Então, será que eu sou alérgico? Será que eu tenho problema de saúde mesmo? Será que eu tenho que evitar tanto esses alimentos? E cuidado com esse autodiagnóstico. Ah, eu tenho, igual o TDAH, né? Todo mundo tem TDAH, todo mundo tem. Será que tem mesmo? Então a gente tem que fazer diagnóstico correto, porque senão quem sofre é a pessoa que realmente tem um problema com glúten, né? Ou uma pessoa que realmente é alérgica, porque às vezes as pessoas no geral acham que é exagero e elas não respeitam esse paciente que realmente tem que evitar esses alimentos. E daí esses pacientes podem sofrer consequências graves. Então a gente tem que lembrar assim, ó, nem todo sintoma depois de comer significa que você tem alergia, tá? Pode ser uma complicação. Então, quando a gente fala de alimento, a gente tem que lembrar que o alimento ele pode ter uma causa lá tóxica, por exemplo, você foi num lugar que teve infecção, né? Todo mundo comeu e passou mal naquele lugar, a família inteira. Então, às vezes foi uma infecção, ou então estava contaminada a comida, um buffet, né? Um restaurante, na praia, não lavou a mão, tal. Também tem os efeitos psicológicos, mas quando é não tóxico, a gente tem que lembrar que existem também causas não imunológicas, que são as intolerâncias, por falta de uma enzima, por causa de aditivos alimentares, tipo os corantes, conservantes ou outro componente. E tem a causa imunológica, que é o que a gente chama de alergia. Daí tem três tipos de alergia. E isso aqui, gente, parece muito específico, mas quando a gente vai explicar para um paciente, é importante ele entender que às vezes ele é uma alergia mediada por IgE, que é o anticorpo de alergia, mas às vezes não vai ser mediado por IgE e é aquele que não aparece no exame de sangue ou no teste de alergia. Então, tem gente que faz exame, dá negativo e fala: ah, não, eu não sou alérgico, mas tem sintoma. E tem gente que tem exame positivo de alergia, lá o IgE para o leite de vaca, para o ovo, tal, mas ele não tem sintoma. Então, a gente tem que ver se aquele exame condiz com a realidade de verdade. Tem um chat aqui, alguém no chat perguntando. Ah, tá bom. É, comi- Muito bem. O que que é alergia, né? As perguntas, desculpa, Ana, as perguntas a gente já combinou de ficar por último, você tem a apresentação e depois a gente faz uma discussão. Ai, tá ótimo. Então, assim, o que que é alergia? É quando a gente tem uma resposta imunológica grande, né, do nosso corpo. Então, às vezes, ter sintoma na pele, coceira, urticária, ó. Tirar foto ajuda muito a gente que é alergista, viu, gente? Porque quando eu vejo foto, eu consigo diagnosticar. Às vezes, o paciente chega na consulta, ele não tem nenhum sintoma naquele momento, mas a foto da pele ajuda muito. Então, tem coceira, ou então no intestino. Ah, aquele bebezinho que tem muita cólica, ou adulto que tem muita cólica, diarreia, vômito, refluxo, azia, ou então respiratório. Ah, eu tenho sintoma toda vez que eu tenho contato com algum alimento, com algum produto, né? Então, a alergia é uma coisa que se repete. Sempre que a gente tem contato com aquele alimento, com aquele alérgeno, a gente vai ter os sintomas parecidos, vai se repetir.
Quando eu, por exemplo, comi uma coisa uma vez, passei mal, mas na outra vez, depois eu comi, não tive o mesmo sintoma, dificilmente eu tive alergia, tá? Então, uma dica importante. O que é intolerância? Intolerância alimentar geralmente é um problema de digestão, então não vai ter imunidade envolvida. Então é digestão. Eu passo mal, tenho diarreia, tenho vômito, azia, queimação aqui no esôfago, né? Na garganta. E quando a gente fala, tem alguém que tá aqui falando aqui, deixa eu só ver se tem. Pois vocês olham aí também, gente, fazendo um barulhinho. Não achei, não. E quando a gente fala do leite, vamos lembrar que dentro do leite de vaca vai ter água, vai ter as proteínas que é a caseína, tem outras proteínas do leite, vai ter a lactose, que é o açúcar do leite, as proteínas do soro, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina. Então não adianta tomar um leite que não tenha caseína, porque tem um leite A2, né? Que ele é vendido como se fosse causador de menos alergia, mas ele pode ainda causar alergia se a pessoa tiver alergia à proteína do leite de vaca que não seja caseína, tá? Tem gordura. Então, assim, um leite desnatado, ele é sem gordura. Mas o leite sem lactose é sem o açúcar do leite, mas ele continua com proteína. Então, quando a pessoa tem alergia à proteína do leite de vaca, não adianta tomar o leite que só tiraram a lactose. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de alergia, então, ó, aqui é um quadrinho que eu fiz. A lactose é o açúcar, né? Se a gente não tem a lactase por algum motivo, a gente vai ter sintomas intestinais, então diarreia, vômito, refluxo, e vai ser intolerância à lactose. Essa intolerância à lactose, ela pode ser primária quando ela é genética. Então, tem um exame hoje em dia que é o teste genético para intolerância à lactose. Esse exame, ele é importante para a gente ver se a pessoa tem uma tendência genética que faça ela ter a intolerância à lactose. Porque às vezes ela faz aquele exame horrível de tomar lactose, que vai no laboratório, colhe lá, né? Toma a lactose, depois de meia hora colhe o exame de sangue, depois de mais uma hora colhe o exame para ver se deu intolerância. A pessoa sai de lá, passa mal. Mas isso, quando a gente faz esse exame de tomar lactose no laboratório, é um exame que a gente está vendo naquele momento. Mas pode ser que a pessoa seja intolerante à lactose secundário por um outro motivo. Então, tem doença celíaca, tem uma doença do intestino, virose, verminose, ou uma doença, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, umas doenças assim que são doenças que causam a intolerância à lactose. Então, é secundária. Quando ela é primária, a pessoa tem já essa tendência genética, e daí, quando ela se torna mais velho, geralmente ela vai ter mais intolerância à lactose. Então, criança, geralmente, a intolerância à lactose é secundária, é causada por outra doença. E no idoso, na pessoa mais velha, é uma grande chance de ser genética que desenvolveu naquela idade ali que apareceu. As proteínas são essas proteínas do leite de vaca, que quando tem algum problema a gente chama de APLV, alergia à proteína do leite de vaca. E daí a gente vai ter sintomas, às vezes, pele, respiratório e intestinal, tá? Então, na intolerância à lactose, a gente vai ter falta da lactase, muitos gases, diarreia, borbulhando ali o estômago, o intestino. E quando falta lactase, o que que acontece? A bactéria fermenta mais e vai produzir os gases, por isso que a pessoa tem muitos gases, distensão na barriga. E a alimentação, os probióticos, pode ajudar nisso, tá? Aqui tem mais uma figurinha mostrando também os gases que são exalados quando a pessoa tem intolerância à lactose. Então, existe um exame que é para ver o aumento desse hidrogênio exalado, que em alguns lugares você pode fazer, e daí não precisa colher exame de sangue. É um exame bem legal para ver intolerância à lactose também. O gastro geralmente pede. Vai faltar lactase e vai ter o quê? Diarreia, gases. Na alergia.
né, do leite de vaca, principalmente, a gente vai ter outros sintomas. E a alergia alimentar, ela tá muito comum ultimamente. Então, em criança, a gente vai ter mais ou menos de 6 a 8% das crianças, gente, é muito grande esse número. Dos adultos, 2 a 3%. Então, pode se tornar alérgico. Ah, nunca tive alergia de leite, nunca tive alergia de alguma coisa, de algum alimento e me tornei alérgico. Pode, isso pode acontecer, tá? No primeiro aninho de vida, é a maioria das crianças é quando elas vão aparecer com algum sintoma. Isso é bem importante. Então, o que que a gente vai ter de sintoma de alergia à proteína do leite de vaca? Vai ter alergia na pele, a dermatite, urticária, inchar o olho, a boca. Pode ter sintomas intestinais, tipo refluxo, vômito, né, diarreia, sangue nas fezes, cólicas, mal-estar, disfagia, né? E pode ter sintomas respiratórios, mas não é o mais comum respiratório, tá? Então toma cuidado, que às vezes o paciente tem bronquite, tem muita tosse e já tira o leite de vaca. Nem sempre isso aqui é alergia, às vezes é sintoma de alergia respiratório, mas não de alergia alimentar, né? Tá? Então, a gente tem que lembrar que até um em cada 4 bebês vão ter algum sintoma combinado com mais de um sistema. Então, não é só o respiratório, pele ou intestinal, geralmente tem mais sintomas. Mas nenhum é muito específico, assim, de alergia. Então, a gente tem que pensar se tem relação quando começou a tomar a fórmula, o leite, a mamadeira, né? O não, o nestogeno, tudo é leite de vaca, tá? Então, a dermatite atópica, é essa alergia assim na bochechinha ou nas dobras do braço, no corpo todo fica grosso, né? E coça, geralmente em criança, pode ter relação com alergia de alimento, mas não é sempre, tá? Pode ser primeiro a hidratação da pele que não tá boa, mas pode ser sim uma dica de que pode ter alergia do leite, do ovo, a urticária, a boca inchada, que é o angedema, ou então o corpo todo cheio de vergão. Isso pode ser sintoma de alergia também, de alimento. Então, aqui para a gente lembrar, alergia à proteína do leite vaca, né? A mãe que amamenta, se o bebezinho tem alergia, tem sintomas de alergia quando está sendo só amamentado, às vezes a mãe precisa retirar o leite de vaca da dieta dela. Mas daí ela tem que tomar cálcio, tem que tomar vitamina D. Alguns pacientes têm alergia a leite de vaca, toleram sim o leite nos assados. Então, assim, bolo, bolacha, pão, tem paciente que fica bem com isso. Mas não é todo mundo. A gente tem que fazer o diagnóstico correto, né? E entendendo pela história o que, que cada um tem. E a melhora, na maioria, acontece em criança até 5 anos de idade. Então, quando é criança, a gente sabe que a chance é grande de melhorar logo. Na intolerância à lactose, a gente tem que evitar a lactose. Não precisa excluir tudo, às vezes, só lactose mesmo, e pode usar a enzima lactase, mas aquela enzima, lactase da vida, não funciona quando você é alérgico à proteína do leite de vaca, tá? Então não adianta. E do glúten? O glúten, ele tá onde? No trigo. Ele é muito confundido, né? Tem muita gente que confunde, o que que eu vou ter que tirar ou não. Então é complicado o glúten. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune. O glúten ele causa inflamação no intestino. E essa inflamação, ó, aqui dentro do intestino, a gente tem as microvilosidades intestinais. Quando a gente tem a doença celíaca, vai machucando e geralmente é para a gente ter essa velocidade grande. Na doença celíaca, machuca e a gente não tem essa velocidade que fica, essa escovinha aqui que a gente fala. Então, aqui tá mais fácil ainda de entender, ó. O normal é essa velocidade do intestino. Na doença celíaca, a gente vai ter a atrofia do intestino. Então, passa direto tudo, não absorve quase nada. E daí a pessoa pode ter até intolerância à lactose junto. Mas depois que você tira o glúten, você melhora a absorção dos nutrientes, né? E você volta a ter essa velocidade normal, a produzir lactase, e a pessoa começa a tolerar a lactose. É muito legal
quando acontece isso, mas ela tem que ficar sem o glúten. Quando uma pessoa tem sensibilidade ao glúten, é aquela pessoa que não tem exame específico, o exame dá negativo, né, na endoscopia ou no exame de sangue, e a pessoa melhora quando tira o glúten. Só que é muito importante não suspender o glúten sem antes fazer o exame de sangue e a endoscopia. Porque se você tira o glúten e faz endoscopia, dá falso negativo. Isso atrapalha muito quem tem doença celíaca, porque quando é dieta de emagrecer, às vezes vai no nutricionista, tira o glúten. O que que acontece, né? A pessoa cansa. Quem que aqui não cansa, né? Vai fazer dieta, uma semana tá ótimo, segunda semana já desencanei. Se essa pessoa for a pessoa que tem doença celíaca, ela vai demorar às vezes 6 meses para ter de novo a alteração lá no intestino, para fazer endoscopia. Nossa, só atrapalha a vida dessa pessoa. Então, esse modismo de tirar o glúten atrapalha muito quem tem realmente doença celíaca, se ele não fez o exame certo antes. Então, precisa fazer o exame genético, fazer endoscopia, fazer a sorologia antitranslutaminase IgA. É muito importante. A alergia ao trigo existe. Então, tem gente que tem alergia de coçar, de ficar vermelho, igual do leite que eu falei. Mas não é doença celíaca. A doença celíaca é para sempre. Então, essa pessoa, se ela não tira o glúten direito, vai errando no tratamento, ela pode desenvolver até linfoma, tá? Então, é bem importante a gente fazer o diagnóstico certo, para que, se for alergia ao trigo, você tira. Às vezes, depois de um tempo, pode até melhorar, mas se for doença celíaca, é para sempre. Que tem que tirar para você evitar câncer. Resumindo, é isso, tá? Agora, o paciente que é não celíaco fez os exames certos, mas ele melhora. Os exames deram negativos, mas ele melhora tirando o glúten, tudo bem, né? Então, a minha dica, sempre colhe exame antes de tirar o glúten, tá? Se for para fazer direitinho. E assim, por que que tá aumentando tudo isso, né? Nossa, mas aumentou muito a alergia, aumentou a doença celíaca, aumentou tudo isso. Porque a gente teve mais partos, cesáreas, mais uso de leite de mamadeira, de fórmulas. Diminuiu o aleitamento materno. No Brasil, o aleitamento materno, a média de aleitamento materno exclusivo, que não deu chá, não deu água, não deu nada para o bebê, é uma média. São 42 dias. Infelizmente. É um absurdo, né? Agora, o mundo ideal é amamentar 6 meses. Mas a gente não tem esse mundo ideal acontecendo no nosso dia a dia. E daí aumenta a chance de ser alérgico, ainda mais se você já tiver uma genética para isso. Muita exposição a alimentos ultraprocessados. O que que são os alimentos ultraprocessados? Tudo que é feito, processado em fábrica. Então, por exemplo, coisa com glúten, com trigo, bolo, bolacha, salgadinho, as coisas que a gente adora comer, né? Que tem muito conservante, corante. Então, isso aqui aumenta a chance da gente atrapalhar nossa microbiota, que são as bactérias boas. Então, quando a gente come muita coisa errada, a gente diminui a bactéria boa, altera o sistema imunológico e faz a gente ser mais alérgico. E muito uso de antibiótico, medicamentos inibidores gástricos, que são esses? Não é só na infância, não, viu, gente? Isso aqui são os omeprazol da vida. Pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, esses remédios e muito uso de antibiótico faz a gente ter menos microbiota boa também, que são as bactérias boas, e faz a gente desenvolver mais alergia. E quando a gente oferece muito tarde os alimentos sólidos para o bebê, isso aqui é uma questão muito nova. Então, antes a gente falava, não, só com 6 meses que a gente pode introduzir. Se o bebê tiver leite materno exclusivo, um lindo, maravilhoso, a gente não tem que ficar mais naquela história de ficar um mês você dá carne, outro mês você dá o ovo, outro mês. Não, hoje em dia a gente aproveita essa janela imunológica de 6 meses, 8 meses, para a gente já introduzir os alimentos, porque isso já foi visto em estudos que ajudam o paciente a não ter tanta alergia alimentar. Olha que coisa. Então, mudou isso aí, tá? Intestino e imunidade. Então, intestino influencia a imunidade? Sim.
Quando a gente está com o intestino ruim, a gente é aquele cara enfesado. Vem dessa palavra, né? Enfesado, intestino preso, solta gases. Então, isso tudo atrapalha muito o nosso dia a dia. Então, a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se a gente melhora o intestino, a gente vai ter uma cabeça melhor. Isso é muito estudado, né? Melhora déficit de atenção, melhora tudo e mais um pouco, autismo, tudo tem a ver. Não que vai curar, não tô falando isso, mas vai melhorar muito o comportamento, essas doenças neuropsiquiátricas. Microbiota, bactéria do intestino ajudam na defesa da imunidade, e eu desenho muito isso para as crianças no ambulatório, né? Você tem, se você come bem fruta, legume, salada, você vai ter as bactérias boas, que vão combater as bactérias do mal. Se você come muito ultraprocessado, bolacha, bolo, salgadinho, bala, e não come salada, a bactéria do mal, ela vai crescer. E daí não vai dar certo e você vai ficar alérgico, vai continuar a sua alergia. Então tem que comer fruta, legume, fruta, legume, coisas naturais e evitar as tranqueiras, né? Miojo, dica aí pra Isa, viu? Que a Isa adora um miojo, minha filha. É, miojo, salgadinho, chocolate. É claro que a gente pode comer no equilíbrio, mas a gente tem que valorizar essa parte aqui para ter a microbiota boa. Muito bem. É alimento que pode causar alergia, não é só o leite, não. Tem a soja, o ovo, o trigo, o milho, peixes em adultos, né? Os frutos do mar, crustáceos, as sementes oleaginosas, né? Noz, castanha, amendoim, avelã, que é da moda da Nutella. E a gente tem sim alergia a frutas e legumes, tá? Então eu coloquei aqui para lembrar que existe alergia à banana. Uma vez eu fiz um post no Instagram falando de alergia à banana, meu pai falou: "Não acredito que tem isso". Meu pai não é médico, né? Mas eu falo isso porque existe, tá? E quando a gente atende um paciente ou a gente ouve um paciente falar isso, quem não é da área da alergia acha que é mentira, mas existe. Tem uma relação grande de alergia a banana, abacate, mamão, tomate, kiwi, com o quê? Látex. Então, quem é dentista, quem é cirurgião, quem é enfermeiro, tem que lembrar disso aqui, tá? Importantíssimo. E como que a gente vai saber se é alergia, né? Então a gente vai pela história que o paciente conta, pelos exames, exame de sangue, tem os testes, né, que a gente pode fazer. Existe o teste de contato para alimentos, mas o mais importante, o teste de provocação. É o teste para saber o que que acontece quando ele come aquele alimento. Daí, se for um paciente que tem exame muito alto de sangue, ou, né, IgE lá para leite de vaca, muito alto. Antigamente a gente falava RAST, né? Mas hoje em dia a gente usa o imunocap mais. Mas são exames de sangue. Se tiver muito alto, uma história muito grave de alergia, tem que ser num ambiente controlado. A gente tem que dar o alimento no hospital ou numa clínica, assim, bem preparada, que se tiver alguma reação, a gente vai fazer isso de uma forma que possa ser tratado. E aqui tem um monte de exame e tudo, mas é só para a gente entender uma coisa. Não caiam na armadilha do teste de GG. É um exame, gente, que vendem por, assim, um absurdo, R$ 2.000, sabe? E muitos pais, eu tenho muitos pais, assim, de autistas, que eles querem entender por que que o filho tem autismo, por que que evita aquele alimento, seletividade alimentar, e daí eles gastam dinheiro com esses exames aqui de R$ 2.000 que não servem para nada. Esse exame, ele só não serve para nada. Não sei como que pode alguém vender uma coisa dessa. Esse exame, ele vai mostrar o quê? Que o IgG está positivo. Isso quer dizer que a gente já tolera o alimento. Então, ou a gente faz o IgE para o alimento, ou o teste do braço, ou o teste de provocação que eu falei lá de dar o alimento. Para intolerância à lactose, o teste de hidrogênio expirado, ou o teste de intolerância à lactose que colhe no laboratório. Para a doença celíaca, a gente vai fazer esse exame aqui, né? O antitranslutaminase IgA, vai fazer endoscopia com biópsia, mas o IgG não serve para nada, é um desperdício de dinheiro, tá? E o autodiagnóstico? Cuidado!
Porque daí você começa a pensar, porque eu passo mal com a fruta, eu começo a passar mal com brócolis, porque isso me faz mal. Daí fica, mas hoje eu comi isso e não passei mal. Então, cuidado, porque existe a síndrome do intestino irritável, existe alergia que não aparece no exame de sangue, então o alergista vai investigar melhor, né? O gastro também. E cuidado com o Dr. Google, com o Dr. ChatGPT, porque eles ajudam, mas eles erram também. E às vezes eles levam a gente para um caminho errado, né? Um caminho de ansiedade, ou então que a gente está ignorando uma coisa que poderia ser tratada adequadamente, ou a gente vai fazer uma dieta muito exagerada. Esse teste do IgG, por exemplo, que eu estava falando, ele dá um exame para vários alimentos. Eu tive uma colega que ela fez porque ela estava com uma lesão na pele, daí ela foi no médico e o médico pediu e tinha que tirar 40 alimentos. E não é isso, sabe? Não tem nada a ver esse teste do GG. E daí a pessoa gasta dinheiro, né? Fica ansioso, depressivo, porque tudo isso influencia, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Também falta de nutrientes, porque você faz o autodiagnóstico, você começa a tirar leite, ovo, trigo, milho, cacau, amendoim, fruta, legume, porque o exame parece que tá positivo. Então tem que ter um exame, um médico que entenda desse assunto, né? Para não fazer o tratamento errado. E assim, tirar o alimento da dieta é um problemão, né? Então, eu tenho duas irmãs com doença celíaca que não podem consumir o glúten. Tenho parentes e familiares que têm alergia. E assim, quando alguém chega pra mim e fala, é porque eu tirei o glúten, porque não sei o que, eu falo, ai meu Deus do céu, será que precisava mesmo ter tirado? Então, cuidado. Quando a gente vai fazer uma orientação, às vezes eu vejo paciente que demora no SUS, por exemplo, ou até no convênio, né? Demora para passar com a gente, daí ele mesmo já viu o exame ou algum outro médico orientou errado. Então, cuidado, procure orientação médica adequada, nutricionista que entenda desse assunto, né? Porque senão a gente faz errado e a gente acaba atrapalhando aí o. Eu tive um paciente que ele fez uma endoscopia e ele, na endoscopia estava escrito assim, que não continha células neoplásicas. E ele estava tão nervoso que ele leu que ele tinha neoplasia, que ele tinha câncer. E ele foi assim, afoito, nervoso, né? Para consulta. E assim, gente, é tão importante ter uma orientação adequada. A hora que eu falei para ele, não, olha aqui, tá errado, você leu errado. Ele, nossa, ele ficou muito tranquilo. E o engraçado é que ele voltou depois me contando que ele até ia casar com a moça lá que ele namorava, porque ela apoiou ele até na hora que ele achou que ele tava com câncer, sabe? É uma história que eu sempre gosto de contar, porque imagina, né? Sorte dela, casou com um cara, muita gente boa, e que assim, né? E que ele valorizou isso, porque é um estresse tremendo, né? Quando o paciente ele faz o diagnóstico errado. E cuidado com os rótulos, né? Às vezes eu mesmo tinha uma sobrinha minha que ela tinha alergia a leite e eu, como tia, eu fui comprada, eu falei, meu Deus, o que que eu vou dar pra ela? Que todo mundo vai comer uma bolachinha. E eu mesmo, como tia, eu falei assim, meu Deus, acho que eu vou comer comprar pipoca. Daí a gente às vezes fica preocupado. Então, assim, se for alguém na sua casa, não exclua. Eu acho que isso é tão importante. E quando a gente foi escolher o ovo de Páscoa, acabou não dando certo, né, Vânia? Mas assim, é muito importante a gente incluir as pessoas. Então, se for chamar alguém que você sabe que a pessoa tem alergia, pergunta pra ela. Fala pra ela: você não quer trazer alguma coisa aqui, né? Que eu não sei direito o que comprar. Você pode comer isso, aquilo, né? Eu acho que é uma forma da gente ajudar, assim. E esse quadrinho aqui, eu que fiz, eu falo para os alunos para explicar um pouquinho do leite, né? Então, as crianças até 2 anos de idade, elas têm que evitar, se elas têm alergia a leite de vaca, elas têm que evitar. Então, eu brinco que isso aqui é um colar de pérolas, né? Só para entender. E a soja, ela é parecida com o leite de vaca. Então, o anticorpo de alergia, ele reconhece como se fosse. Então, acontece muito isso na alergia, tá? A gente
às vezes tem um paciente que tem alergia a leite de vaca, ele vai trocar para soja, mas daí ele acaba tendo sintoma com a soja também. Então, isso pode acontecer, porque são produtos parecidos. Ou então, látex e a banana. Ou o ácaro e o camarão. Sabe? Então, olha que coisa louca, né? Então, acontece isso. Na alergia ao leite, quando o bebezinho ele não pode tomar leite de vaca, deixa eu desligar aqui o, mutar aqui o, tem alguém aqui que tava. Quando ele não pode tomar o leite de vaca, ele vai fazer o quê? A gente vai dar um leite chamado parcialmente hidrolisado, mas esse não é mais usado tanto. E tem o extensivamente hidrolisado, que no governo Brasil tem o Pregomin, no estado de São Paulo, Pregomin. E o aminoácido, que é aminoácido puro. Então, eles são feitos em laboratório. O que que acontece? Fica muito caro. Então, uma lata, que já é caro a fórmula de NAN, por exemplo, uma lata de NAN tá R$ 60. É um absurdo, mas é o valor que temos hoje em dia. E o Pregomin, ele é quase R$ 300. O Nelkate, que é o aminoácido, R$ 300 também. Então, uma criança usa 10 latas por mês, por exemplo. É uma medicação de alto custo, é muito caro, gente. É caro para todo mundo. Então, quando uma mãe tá desesperada aí, né, precisando de doação, pedindo, fazendo vaquinha na internet, que às vezes a gente vê, é porque às vezes ela não conseguiu pegar pelo governo ainda. Tá? Então, o estado de São Paulo é mais moderno, a gente consegue bem isso até 2 anos de idade, mas tem estados no nosso país que ainda não fornecem essa fórmula específica. Então, a família tem que comprar, bem difícil. A gente tem isso. Mas a gente tem crianças que precisam disso depois de 2 anos também. O leite, o adulto, né, gente, quando uma criança maior de 2 anos já não precisa tanto de leite. Então, tira o leite e pronto. Mas a mãe, ela tem que amamentar, né? No leite materno tem anticorpo, tem um monte de coisa boa pro bebezinho, então não é só tirar o leite materno, né? E a gente não faz, ninguém faz alergia ao leite materno, tá? Faz ao que a mãe come e passa pelo leite materno. Então a mãe tem que tirar da dieta, às vezes, aquele alimento. E repor cálcio, vitamina D, né? Não se deve trocar, tá? O leite de vaca por leite de cabra. Antigamente, há muitos anos atrás, tentavam, mas a gente já viu que é 90% de semelhança, então a chance é muito grande de dar alergia também. E então a gente não recomenda mais isso. E os substitutos, assim, usar leite vegetal. Ah, porque eu vou dar bebida de soja, o aveia, coco, leite de castanha, de inhame, de amêndoas. Tem que tomar cuidado, porque um bebê menor de 2 anos, ele é um lactente. Então, ele depende do leite como fonte de proteína. E essas fórmulas não, esses leites vegetais, aqueles não são boas fontes de proteína, tá? De qualidade nutricional, de quantidade. Então não dá para substituir. Tem que tomar cuidado com isso, principalmente quem é vegano, né? Não é crítica ao veganismo. Eu admiro até porque eu adoro uma carne, mas assim, eu não sei se eu conseguiria ser vegana, né? Mas assim, eu admiro quem tem esse sentimento e faz essa dieta. Mas para uma criança menor de 2 anos, tem que tomar cuidado com a dieta, tá? E com essa retirada de proteína do leite de vaca. E cuidado, porque quando coloca lá leite de soja, né? Soy milk, ou, ou sei lá, Ades, é uma bebida de soja com muito açúcar, muito corante, que não é bom nutricionalmente. Então, a gente também não deve incentivar é, esses extratos de vegetais, tá? Para bebezinho, para criança pequena. Não tem nutriente necessário e não vão substituir a proteína do leite. E daí a gente tem que ter a fórmula específica aí que eu tava falando, para quem tem alergia. E assim, olha como é, né? As mães, elas se reuniram, formaram um grupo chamado Põe no Rótulo e mudaram a legislação. Isso é muito importante, né? O poder que tem os grupos de pacientes. Eu acho muito lindo isso. Então, a gente conseguiu essa mudança
do rótulo para escrever que contém derivados de leite de vaca, de soja, de ovo, de trigo. Olha que lindo, né? Porque antigamente era só o não contém glúten, que por sinal é uma lei que foi o Geraldo Alckmin, né, que fez quando era deputado, que eu acho que tem que ser valorizado, porque a gente. Isso aí muda a vida de muitas pessoas, né? Inclusive da minha família. Então, eu lembro direitinho, quando eu era criança, que a minha irmã tinha um livrinho, a minha mãe tinha um livrinho para saber o que que continha glúten. E depois, hoje em dia, é uma coisa tão banal, tão normal para todo mundo, né? Que não contém glúten. Mas para minha família, isso fazia muita diferença. Então, e também outra questão que faz diferença é que quando a gente fala assim, contaminação cruzada, né? É, quando existe no rótulo pode conter, quer dizer que pode ter naquela receita aquele alimento. Mas quando está escrito contém, quer dizer que aquele alimento é feito faz parte daquela receita. Isso é muito importante para quem tem anafilaxia, quem tem alergia grave a alimento. Tem gente que não é tão alérgico grave, mas tem gente que é muito alérgico. E daí, esses pacientes vão fazer muita questão de fazer uma dieta correta, né? E são esses pacientes que a gente tem que lutar para que tenha adrenalina autoinjetável. Infelizmente, no nosso país, nós não temos que importar. Cada caneta de adrenalina custa assim 200 dólares, mais ou menos, sabe? Na Europa parece que tá mais barato, mas é só importado. Então a gente tem um problemão com isso. E eu falo muito para os médicos, os alunos, né? Não deixe esse paciente sem receita, sem uma receita de antialérgico, de corticoide, porque às vezes a gente vê isso no pronto-socorro, o paciente sai e ele tem que saber o que fazer quando ele tiver aquela reação. E então, assim, eu queria deixar para lembrar aí para vocês que não são da área da saúde ou que são, né? Não adianta cortar glúten ou lactose sem fazer um diagnóstico certo. Sempre procure ajuda para fazer o diagnóstico correto, tá, gente? Não gaste dinheiro com exame que não é válido. De GG não serve para nada. E não pense que alergia é frescura, porque tem gente que tem alergia muito grave e precisam ser respeitados, né? Acho que a gente tem que ter alimentação saudável para ter equilíbrio, para ser individualizado, baseado em ciência, mas não ficar com medo. E a pessoa, quando não é respeitada, fica com medo, né? Então, tem famílias assim que eu atendo que morrem de medo de comer fora, de sair de casa. Então, é muito importante um ato desse aqui, da gente falar de alergia alimentar, né? Eu acho que a gente tem que valorizar isso sempre. E procurar ajuda, né? Evitar o autodiagnóstico, lembrar que a gente mudar o jeito de comer vai ajudar, tá bom? Então é isso. Falei muita coisa, muito difícil. Não, parabéns, foi muito boa, bem clara, explicativa. Nós temos algumas perguntas aqui Carol, você no pode chat. descompartilhar a tela, por favor? Ai, posso, espera aí. Interromper compartilhamento. Beleza. O que que tinha de pergunta aqui? Deixa eu ver. Tem no chat aqui. Ah, que exame que pede, né? Que o gasto. Aqui só vai a pergunta 2. Se é feito de forma isolada, né? Ah, tá. Que exame que o gastro pede? Então, depende do gasto. Mas o ideal seria o teste de tolerância à lactose, que é aquele de 0, 30, 60 minutos. Mas esse é aquele exame de tomar e passar mal, né? Então tem o teste genético também, e tem um exame que é o exame de hidrogênio expirado. Daí tem alguns lugares que fazem. Então acho que é legal saber disso, né? Para intolerância à lactose, né? Agora da alergia alimentar, da doença celíaca. Daí a gente tem o antitransglutaminase IgA e a endoscopia, antianeumísio também. É isso.
O companheiro Ferrari está com a mão levantada, mas antes tem uma outra pergunta aqui, que aí depois a gente já passa para o Ferrari. Aqui perguntando para você, ó, na prática da UBS, a gente vê muito paciente com sintoma gastrointestinal ou cutâneos que atribuímos à alergia alimentar. Até que ponto os resíduos de agrotóxicos usados na agricultura podem desencadear reações alérgicas ou de hipersensibilidade e a gente acaba tratando como se fosse alergia ao próprio alimento? Então, é mais comum a gente ter alergia do que alguma coisa com agrotóxico. Não dá pra gente ter certeza, né, do agrotóxico, fazer exame e tal. Então, na UBS, no postinho, o que que vocês vão fazer? Não tem como fazer exame de sangue. Teve uma anafilaxia, inchou o olho, a boca, uma coisa muito séria, tem que passar no especialista, né? Eu sei que é difícil, gente, mas assim, eu atendo, né, no SUS, tem coisa que eu falo pro paciente, você pode pagar? Né? Porque às vezes ficar esperando também que o SUS faça tudo, muito difícil. Então, às vezes eu faço o pedido, tudo e encaminho. Ah, não, mas não tem como, o paciente não pode pagar. Daí a gente tem que fazer tentativa e erro, né? Por exemplo, um paciente, ele teve anafilaxia, inchou o olho e a boca com leite de vaca. Quem que vai ser louco de dar isso de novo para criança? Eu não sou, né? Mesmo que tenha um exame positivo, negativo, tem que ser especialista. Agora, o paciente está com suspeita que é alérgico a leite, mas ele tá tomando leite. Então, você tirar uma semana, duas da dieta e depois voltar, isso é um teste de provocação. Então, a gente pode fazer isso. Deixa o paciente muito grave, a gente pede exame, né? Então, na prática, assim, da UBS, do SUS, a gente faz isso. Entendeu? Obrigada, companheiro Ferrari. É, boa noite aí, doutora Ana Carolina. Tudo bem, né? Tudo. É muito legal, muito importante, realmente, né? Isso, se não tem. Quem não conhece o assunto, quem não se interessa pelo assunto, pode passar anos sofrendo com uma besteira. É. Podia ter uma qualidade de vida, né? Mas no meu caso é o seguinte: eu gosto muito de leite, né? É o meu alimento preferido, eu tomo bastante leite. Só que quando eu olho nas caixinhas, eu vejo validade 10 anos. Eu olho para a direita, olho para a esquerda, e falo, vou tomar esse troço aqui, ele É vai ter difícil. validade. Como eu posso. Eu teria que voltar para o leite de saquinho? Como que eu posso fugir de um leite que ele pode durar 5, 10 anos dentro de uma caixinha? Ou é besteira minha, eu posso tomar mesmo? Não, eu acho que não é besteira, não. Acho que a gente tem que questionar tudo isso mesmo. É, Se a gente tiver a opção de tomar o leite, né, que seja mais pro natural, não tá errado, não. É que a pasteurização evita que você tenha infecções, né, tudo, mas você pode ferver, tem todo um jeito de você usar mais, né, menos agrotóxico, menos produtos. Eu tenho paciente que quando come algum alimento que seja de caixinha, de industrializado, de verdade mesmo, leite ou suco, alguma coisa, ele tem sintoma. E quando não é mais natural, não tem. Então, assim, alguma coisa a mais tem, né? Tem um conservante ali, um produto que pode dar reação. Eu eu ouço muitos pacientes, gente. Na alergia, a gente tem que entender. Esses dias eu atendi uma senhora que ela tinha alergia à soja japonesa. Daí o shoyu, ela não podia. Não, o shoyu dava certo, mas o misoshiro lá, né? Os negocinhos lá do sopa não podia. Daí eu e ela, a gente começou. Eu fui procurar na internet qual a diferença. Daí eu entendi que tem mais quantidade de proteína ali. Então a alergia é assim: às vezes você tolera até uma certa parcela, né? Mas não tolera tanto ou vários dias seguidos, sabe? E em relação ao leite, é procurar o que você se identifica melhor, não tá proibido, eu não. tenho muitas saudades do leite que eu tomava quando era criança. O cara Ah, não existia o CIF. Graças a Deus não existia CIF, porque passava uma carroça. aham. Não sei se você já viu isso em filme, né? Mas você não vai acreditar. Cheio de litro de vidro de leite. Não, Passava eu sei.
E a gente tomava aquilo lá, ninguém tinha alergia, ninguém morreu, e não existia É, a CIF para encher o saco da gente. mas Hoje é. a gente está numa situação de tomar numa caixinha que está valendo por 10 anos, sei lá o que que tem lá dentro, É mas tá muito bom. esquisito mesmo. Mas É, eu isso acho que aí é isso. desenvolve as nossas alergias. Eu acredito que as alergias elas vêm aumentando. Eu acredito piamente que é realmente pela industrialização, né? Dos alimentos, né? Não tem Com como. certeza. Tem Ah, vários fatores, né? tá Que a gente certo. não entende tudo, não. O leite A2 é um pouco melhor, né? O Ele A2, ele tem menos caseína, menos entendeu? caseína, tá? Mas isso, porque às vezes tem gente que tem sintoma com a caseína de intestinal, mas ele não deixa de ter proteína do leite. Então isso é Tá. muito Proteína importante para boa. quem tem alergia, né? Mas É. para quem quer melhorar a distensão, né, os gases, essas E mais coisas, uma, daí. aproveitando aqui, o feijão, esse raio do feijão, que é o alimento que eu mais gosto, né? O feijão é espetacular. E eu sinto uma certa intolerância. Eu, mesmo tendo intolerância, eu como, porque a vontade de comer feijão é maior, prefiro sofrer a intolerância. Mas é uma intolerância natural, né? Da casca dele. É, tanto é que tem gente que fica fazendo várias águas, né? Fica Isso, fervendo, muda as águas, tudo. certo. Então, isso É, existe alergia. Eu tenho é, paciente que tem alergia a essas coisas, mas assim, é mais comum ser por causa do próprio alimento, né? A Mas eu digestão não mesmo. tinha. Eu acredito que é o problema do envelhecimento que vai deixando a gente mais É, sensível a essas coisas, né? é. Por Bom, isso que às vezes usar probiótico é uma das coisas que a gente faz. Ou então o nutricionista também indica glutamina, né? Tem umas coisas que eles fazem para melhorar a alimentação, o jeito de você digerir melhor os alimentos. Então tem que ver, cada caso é um caso, gente. Não é nem fazer receita aqui, porque não é só para igual para todo encerrar, mundo, não. agora a última mesmo. O Yakult 40 é É balela isso, isso ou que eu tem ia falar, efetivo? Ferrara. Se você vai fazer a última, que a gente tem a Eliane aqui esperando. É só o Yakult. O Yakult, ele tem os lactobacilos ou só estão enganando a gente que a gente compra aquele negócio? Então, o Lactobacillus do Yakult não é o mais estudado para alergia alimentar, por exemplo. A gente sabe na alergia o que é mais assim, indicado é o Lactobacillus rhamnosus, olha só. Então, cada doença já tem o Lactobacillus certo, sabe? Nossa, tem muita coisa estudando, muito, 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 para todos os tipos de doença. Então, hoje em dia, eu alergista, por exemplo, eu vou falar para usar o Lactobacillus rhamnosus, mas quem cuida de, sei lá, de insuficiência renal, vai falar, ó, tem estudo sobre isso, sabe? Então a gente tem que respeitar muito e os nutricionistas estão junto com a gente, porque eles que sabem muito dessas coisas. Mas o Yakult, ele é um lactobacillus que não é esse rhamnosus e lembra, ele é um lactobacillus que ele já fermentou. Então, geralmente o Yakult, ele usou o açúcar do leite ali para fermentar. Então, é um alimento que tem menos lactose, por exemplo. Entendeu? Mas não Certo. é, não sei se ele vai fazer o efeito, que ele já fez o efeito, que ele já comeu o açúcar ali do Yakult. Daí eu não sei se vai ajudar mais no intestino. Isso eu nunca ouvi falar, tá bom? Mas é gostoso e é doce, né? Agora tem o Acute sem lactose. Tem Ah, Yakult sem então. lactose. Vai ver, tem mais lactobacilos nele, né? E é bem gostosinho. Muito obrigada. Eliane, Boa noite a todos. Doutora Ana, obrigada pela palestra, muito relevante para todos nós, ainda mais em tempos modernos. É. Agora, a minha pergunta é bem pontual em relação a um problema que eu vejo não só comigo, mas com outras pessoas que passaram por isso, né, mulheres. No meu climatério, eu sempre tive, a minha família é portuguesa, sou dos anos 50, então o leite era uma coisa básica à mesa. Era, todo dia era consumido, não só de manhã. Nunca tive problema nenhum, nunca manifestei nem os meus, né? Quando chegou no climatério, eu comecei a ficar com flatulência, inchaço, má digestão, e aí eu comecei a tentar entender aquele problema, fui ao ginecologista, aí ele falou, vai tirando isso, aquilo. Aí não estava adiantando muito, não.
Aí ele disse: tira o leite. Vamos fazer um teste, como você disse, né, da provocação, né, o teste de provocação. Aí eu tirei o leite, não, fiquei ótima, sem aquele problema. Voltei 2 dias depois a tomar o leite para me certificar e realmente havia um problema ali. Era o leite, infelizmente. Fiz recentemente, depois de tantos anos, eu fiz esse teste de ingerir lactose, né, e passar mal. Sempre tem né, um desconforto, um teste longo e tem um desconforto. A minha intolerância não é muito pequena. Eu não tomo Intolive, como o Gasto pediu, mas eu realmente tenho cuidado com o leite. Tenho bastante cuidado, é tudo sem lactose. E quando eu vou a alguma festa, alguma coisa assim, eu procuro evitar as coisas que eu sei que tenham muito leite, como Mas pudim daí de leite você condensado, voltou né? a tomar leite de vaca sem lactose? Não, para fazer o teste, para ver se realmente era Não, então, aquilo. mas daí você testou o leite de vaca sem lactose ou o leite de vaca com lactose? Líquido. O meu teste do ano passado foi eu É. ingerir foi Não, aquele teste de ingerir lactose. mas agora você toma leite de vaca Não, sem agora lactose, sem lactose, sem lactose. mas toma o leite de Agora, vaca. tomo leite de vaca sem lactose. E não sinto Tá. mais nada. Agora, quando eu quero comer um pudim de leite condensado, alguma coisa assim, que tem bastante leite, e quase sempre nos lugares é com lactose, aí eu já evito. Então, eu me senti bem, mas eu me sinto bem assim, mas eu não entendi por que que foi no momento de climatério. Seria em qualquer outro momento isso? É genético que Porque com é a a idade época que a gente veio? vai envelhecendo. É por causa do Ah, sim, do envelhecimento. É envelhecimento. que é bem junto. É Essa isso. coisa chamada envelhecimento, é. É o Porque foi DNA justamente o antigo. meu climatério para a menopausa. Eu tinha próximo de 50. É. É, mas é isso. Daí a gente É, fala, nossa, mas por que que tá acontecendo isso? É porque o é, intestino, tudo vai envelhecendo, a imunidade da gente vai mudando, né? Não é vai só as mudando. articulações, não. Quem disser que é melhor idade, pelo amor de Deus. Jesus. Obrigada, Mas doutora Ana. daí, mas É, daí, às vezes usando probiótico, tudo, tem como fazer. A nutricionista, assim, pode ajudar a melhorar isso, é, viu? Então, tá certo. Agora, Intolive, Lactei, essas coisas eu não tomo, não. Eu procuro cuidar da alimentação. mas Evitar ao ó, máximo não se sinta lactose. tão culpada de usar o Lactay ou a lactase, gente, porque o leite de vaca sem lactose que a gente compra é com lactase. Entendeu? Sim, Então sim, não sim. faz mal a gente É, usar a lactase. Isso não faz sim. mal. É qualidade de vida, porque daí você pode ir na festa, comer lá, toma lactase. É, É eu tenho o meu verdade. aqui na validade ainda, fechadinho, É, o porque Intolive. isso é vida. A gente tem que pensar no que é bom, entendeu? Ah, eu vou deixar de ir numa festa, deixar de comer um brigadeiro? Ah, eu não vou, não. Se for intolerância à lactose, tem solução. Agora, se for alergia, daí não tem o que fazer. Mas intolerância à lactose, usa lactase. De verdade É, mesmo, tô falando de coração isso. tá Só não certo, adianta tomar obrigada. depois. Tipo, ah, eu Não, tem que comi ser a antes. pizza, ah, esqueci, já era. Daí É, já deu ruim. Tem que tem que ser entrar antes. antes, a Um pouquinho lactase. antes, é. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Eu vou passar agora para a Solange fazer a pergunta, mas antes, como você falou, doutora Ana, tomar um pouquinho antes. Esse pouquinho antes seria quanto tempo? Meia hora, 1 hora antes da gente sair? Então, ô Vânia, na teoria, lá na embalagem, né, da lactase, fala que é meia hora. Mas eu, assim, eu falo muito para os pacientes, gente, presta atenção, porque às vezes meia hora, seu intestino roda muito rápido, você vai perder a lactase. Eu geralmente falo assim, ó, chegou a pizza, você come a lactase, toma a lactase e já corta ali a pizza e vai comendo. Se você vê que dessa vez não deu bom, né, que não deu certo, daí na próxima você toma um pouquinho antes. E outra dica que eu dou muito para os pacientes, tá, gente? Assim, vai numa festa de aniversário. Você toma lactase, come o bolinho de queijo, bolinha de queijo. Na hora do brigadeiro, do bolo, já era aquela lactase. Então você toma outro e come, sabe? Vida, qualidade de vida. A gente tem que facilitar a nossa vida. Tá? Não, ai, não deixa de viver por causa disso, não. Por isso que eu falei do ovo de Páscoa. Eu falei, vamos comprar sem lactose, então. Vamos dar ovo É para melhor. esses bem, mas não deu certo. Não deu certo. Vamos planejar de novo.
Obrigada. Solange? Oi. Obrigada, Carol. Foi bastante elucidativa a sua palestra. Eu queria só fazer dois comentários e até enfatizar algumas coisas. Primeiro, a questão da alimentação da mãe, né, que amamenta. O leite materno é o alimento perfeito. Não existe leite Maravilhoso. fraco, né? Que a gente. Ah, Ah, meu leite é fraco. Não existe leite fraco, não existe intolerância. Mas o que a gente come, a gente, né? No caso da alergia, que você focou bem da alergia, os meus três filhos tiveram refluxo. E o hum. refluxo, a primeira o mais velho foi tudo novo, né? Porque apesar da gente ser médico, a gente não domina tudo, né? Então, Não. aquele papo assim, ah, criança golfa para engordar. Eu falei assim, gente, como bota para fora para engordar, né? Para engordar, você tem que botar para dentro. Então, eu É, insisti, pesquisei e confirmei que todos três tiveram refluxo. E uma das coisas que o gastropediatra me alertou bastante em relação ao refluxo dos meus filhos era o que eu podia comer. Então, eu não podia comer chocolate, não podia tomar café, mate, ou seja, cafeína, que era muito, muito estimulante, né? Eu não podia comer maçã pelo nível de acidez e outras coisas mais. olha, Então, uma coisa que muitas vezes a gente não tem esse alerta do pediatra ou do alergista, né? Ah, a é, criança tem intolerância, tem alergia alimentar. E aí você tira o leite, tira isso, tira aquilo, mas a gente não tirou. Então, e através do leite, a criança come o que a gente come, né? E aí a proteína, essa coisa toda. A segunda coisa que eu queria fazer também um comentário em relação à alergia, né? Teoricamente, todo mundo vai ter em algum dia uma alergia. É só entrar em contato com uma substância que seu organismo não aceite. E eu hum, chamo também bastante a atenção dos meus pacientes em relação a isso, porque a gente não tem efetivamente pesquisas que façam relação com os alimentos e as intolerâncias. Isso, a fitoterapia é muito empírica, né? Você não tem pesquisa, e é muito comum o paciente me perguntar sobre o chá disso, o chá daquilo, se aquela comida faz. Eu sou angiologista, né? Então, geralmente, isso hum. faz mal, se não vai. Não cicatrizei a minha úlcera porque eu comi isso, ou a minha perna piorou quando eu comi. Então, uma É, da coisa que eu carne de sempre porco, né? Tem muita exatamente. coisa. Então, uma coisa que eu sempre chamo muito a atenção, que não é o alimento, né? Aquele alimento. Ah, não come carne de porco, quebra a perna. Não é a carne de porco, é aquele alimento que você não digere bem. Então, se É, observe. Você comeu é. aquele alimento e distendeu, ou mudou o ritmo intestinal, deu azia, você ficou arrotando aquele alimento o dia inteiro, não é para comer, porque aquele alimento não é o seu organismo aceita, né? Com É. relação ao feijão, Ferraz, eu também achava muito bobagem aquilo que os idosos faziam, né? Minha avó, minha mãe, de botar o feijão de molho, bota feijão de molho, troca a água. Eu só fui entender a necessidade de fazer isso quando eu fiz uma pós de nutrição esportiva com Olha que legal. nutricionista, né? Eu não fiz a pós com nutrólogo, eu fiz com nutricionista, que geralmente a pós com nutrólogo, na área do esporte, vem muito para suplemento, né? Creatina, Uhum. daquele monte de BCCA, aquela coisa toda. Eu queria É. mais alimento, né? Então fiz E o, uma ali- e pós. o nutricionista, meu, ele sabe muito de alimento, né? Exatamente. É Eu fiz lindo. pós Eu sou a médica, assim, que eu valorizo muito, gente. Vocês não têm noção. exatamente. Porque Eu fiz a pós eu com falo assim, nutricionista. eu falo assim, gente, nutricionista estudou 5 anos, só isso, e mais Exato. especialização. Então a gente tem que valorizar. A gente não sabe tudo. Às vezes, numa consulta, a gente que é médico não tem tempo, né, de ficar orientando tudo Tudo, sobre alimento. exatamente. Então, os feijões, os grãos, de um modo geral, né? Grão de bico, ele precisa ficar pelo menos 12 horas, né, de molho, Olha, trocando a água, para tirar o fitato, que é liberado pelo feijão. Então, é o olha que fitato legal. que dá
essa sensação de empazinamento, de intolerância. Então, no mínimo 12 horas, trocando a água, e a água em que você vai cozinhar o feijão não é aquela do último molho. Você tem que jogar aquela água fora e usar uma outra água, porque ali tem o fitato e é Olha ele que lá. causa essa indisposição. Olha, Ferrari, olha lá. Obrigada pela palestra e vamos dando continuidade. Saber se tem mais alguém querendo perguntar alguma coisa. Tem uma Tem, pergunta aqui, tem uma pergunta no chat. Você quer, Leana? dos resíduos de agrotóxico. Isso a gente nem todo mundo sabe, eu também não sei. Mas, ó, eu já tive caso de uma. Aqui embaixo, aqui, estava assim: é mito ou verdade dizer que a pandemia aumentou os casos de alergia alimentar? E outra, Não. da mesma pessoa, se a hipótese da higiene Aham. explica parte do aumento da alergia. Também não. É, E complementa aqui ainda falando que uma mãe de bebê de 6 meses, que ela é, eu acho que ela deixa. é Macrobiótica. macrobiótica, isso. Ah, Que não, é macrobiótica é lá em cima, ó. lá em É assim, ó, cima. se uma mãe macrobiótica te disser, eu não dou leite de vaca pro meu filho porque é e faz mal, como você explica a diferença entre a escolha filosófica dela e a necessidade clínica de usar fórmula extensivamente esterilizada em caso... Gente, eu explico desse jeito, conversando, baseado em ciência. Hoje em dia, o Código de Ética Médica não faz a gente, né? Fala pra gente respeitar, e explicar ao paciente. É igual vacina, é igual a gente tem que. Não adianta brigar, forçar ninguém, né? A não ser que a mãe está, a criança está desnutrida, né? A gente chama conselho tutelar, né? Essas coisas, mas geralmente, eu vou falar o que eu penso, assim. Uma mãe que não quer dar o leite, a fórmula, ela é uma mãe preocupada, porque ela já tem uma dieta super, né, difícil. Então, eu vou respeitar, vou pegar a ajuda do nutricionista, do pediatra também, e vou falar, ó, vamos então, o que que a gente precisa suplementar? É cálcio, é vitamina, sabe? Então, é bem importante isso. Eu não sou tão crítica assim, não. Eu falo que tem que fazer, né? Mas daí, se a mãe quiser uma outra opção, a gente vai tentando ajudar ali. E a hipótese da higiene é aquele negócio de você ter proteína S, né? Colocar a criança para brincar no Eu ia falar, chão. o S é maravilhoso. Eu acho, não acho não, é baseado em ciência também. Acho que tem que deixar brincar, porque isso é estímulo. Tanto é que a pandemia, a gente viu que as crianças ficaram muito fechadas em casa e não ficaram doentes. Quando voltou da pandemia, foi o boom, né? De tudo que é vírus. E a gente viu muita criança tendo mais doença. Então, foi isso. Criança que não brinca, não tem contato com as outras crianças, não põe sujeira ali. Ela vai ficar mais doente depois que ela tiver o contato com alguém. É fato. E ajuda na microbiota, tudo isso. É isso. Aquela fase de toddler, né? Quando as crianças começam a ir para a escola e começam a pegar a doença de todo mundo. Eu falei, passa logo. É, o meu professor de mestrado chama de crechite aguda. Ele fala que vai para a creche, fica doente. Daí, se for um paciente que já tem uma tendência a ter alergia, tem rinite, ele vai ficar mais doente mesmo, além do que o normal, né? Diz que o normal de uma criança ficar doente é até 9 vezes por ano, pensa. É, Ainda bem que, ainda bem que eu tô na fase dos adolescentes. graças a Deus. Os problemas são outros. Aquela assim, mãe nunca deixa de ser mãe, né? Por mais velho que o filho seja, sempre teremos problemas e preocupações. Eu Né, vejo Vânia? A Vânia hoje estava perguntando de consulta para a filha aí, ó. quanto mais velho o filho fica, mais problema ele traz para a gente. Por quê? A gente não pode interferir, não temos mais domínio, só podemos falar, muitas vezes não somos nem ouvidos e a gente só fica no desespero. Então, estou errado É, sobre já faz Tá tendo parte, mais né? uma pergunta ainda, Solange? Bom, a Não, gente já está bem em cima, mas se for uma pergunta curta, pode sim. É. Doutora Ana, bem, parabéns pela brilhante palestra, né? Parabéns mesmo, foi extremamente oportuno.
Inclusive, eu queria dizer a vocês, olha, tem a Solange, tem a Vânia, que é professora de faculdade, a própria doutora Ana é professora. Essa Uhum. palestra deveria ter sido muito mais divulgada. A gente não tem nem 20 pessoas numa sala com esse tema, com esse nível de palestrante, né? Faltou divulgação. Então, eu queria pedir a vocês que revissem isso, cada um de nós seja uma fonte de divulgação das próximas palestras. Doutora Ana, olha só, Mas eu acho, deixa eu falar uma coisa que eu penso, assim, que a gente passa por isso o tempo inteiro, né? A gente é professor, tudo. Eu acho que gravar e postar, gente, não sei se vocês têm um Instagram, eu sou bem da internet, né, Vânia? Você sabe disso aí. Gravar, postar, sabe? Eu acho que deixar, sei lá, um canal do YouTube. Sei lá. Nossa, eu acho que isso ajuda tanta gente, gente. Vem gente, a Solange é médica, não vem gente que viu você falando em algum lugar, né? As pessoas perguntam. E é assim o nosso trabalho. Eu acho que é o mais importante. Isso aqui gravado, vocês vão ver. Eu acho que dá pra gente aproveitar, viu? Na verdade, a gente tem visto assim, com uma certa dificuldade, não é aqui, não. Em todos os lugares as pessoas pararem para ver palestra, é uma condição que tá aí, né? As redes de divulgação, né? Hoje em dia tudo é Instagram, e o pior é que as pessoas costumam ver no Instagram e nem sempre é uma coisa correta, né? Eu Então, vejo mas muito daí, isso. só pra. Eu acho que o YouTube, eu vi aqui que vocês tinham um canal aqui, eu nem sabia, tá? Eu tô Não, falando isso porque eu sou a gente falante vai, mesmo. a gente vai ter um canal, a gente ainda não tem. Mas eu acho que é importante que a gente mesmo, todo mundo vai procurar alguma coisa, a gente procura no Google, sabe? E daí vai para vídeo do YouTube, é que eu trabalho muito com isso de mídia, assim, sabe? Por causa do consultório e tal. E daí, tendo um lugar onde as pessoas procuram, falam assim, nossa, que legal, vou ver isso, sabe? Eu acho que é assim que a gente vai divulgando. E podem contar aí comigo. Eu já faço um monte de coisa, né, Vânia? Mas estou aí. então, eu queria continuar o que eu estava falando. É o seguinte, a gente vê que na natureza, né, os animais, os mamíferos se alimentam de leite da mãe enquanto são filhotes. Você não vê um touro mamando na vaca, você não vê um cavalo alazão de aras mamando, né? E é da mãe. Quando na natureza a gente vê filhotes mamando num outro animal que não é da mesma espécie, como por exemplo um vizinho meu que tinha uma porca que deu cria junto com a cadela dele, e a cadela foi atropelada e deixou 5 ou 6 filhotes. Ele não teve a menor dúvida, ele pegou os filhotes, colocou para mamar na leitoa, na porca, e ela olhou meio de lado assim, mas deixou, né? Enfim, quando a gente vê isso, a gente estranha. Entretanto, nós tomamos leite de uma espécie que não é a nossa, numa fase que não é mais a infância, e é um pool de leites, não é só de uma vaca, são várias vacas com vários matizes. Então, eu me pergunto se o leite é realmente um alimento tão natural. Acho que a espécie humana, na sua busca de sobrevivência e atravessando tantas crises ao longo dos milhares de anos que a espécie já caminha por esse planeta, ela teve que dar um jeito, né, de usar tudo que aparece. Né? Então, o leite não é para qualquer um, assim como o mel também, a gente sabe que tem mel que faz mal, enfim. Então, eu me pergunto, de fato, a gente tem que ver no leite uma fonte tão importante de alimentos. O Alfredo Halper, que foi meu professor, né, da da SBEM, ele dizia que ele era contra o leite, mas ele era a favor dos derivados de leite, a favor da manteiga, do iogurte, da coalhada, por aí vai, mas o leite em si. Então, qual é a sua opinião? Você acha que realmente o leite é um alimento natural para a espécie humana ou é uma gambiarra que a gente acabou fazendo para sobreviver? Ai, seu João, tão difícil, né? Criticar isso que a gente hoje em dia é, daria para a gente usar o leite materno, com certeza, mas
a gente na pediatria a gente vê isso, né? Que aleitamento materno exclusivo o tempo médio é muito baixo no Brasil. É triste, né? O ideal seria leite materno. Mas às vezes a mulher tem que trabalhar, às vezes a mulher não consegue amamentar, porque não é fácil amamentar, né? Quem amamentou sabe aí como que é. E agora falar que a gente precisa do leite. A gente precisa de uma fonte de proteína até 2 anos de idade. Se não tiver o leite materno, a fonte de proteína do lactente, né, é o leite de vaca. Porque é a fórmula que a gente tem mais acessível. Agora, falar que pode ser outra fonte de proteína, daí tem que ver se a criança pode consumir. Mas depois de 2 anos de idade, tem a carne, tem outras opções, a gente não precisaria tanto de leite. Mas é difícil a gente voltar atrás, assim, né? Eu não sei. Eu tenho um professor de alergia da USP, Dr. Fábio Castro, porque agora saiu um estudo falando que aumentou muito uma doença chamada esofagite eosinofílica, que é uma esofagite que causa alergia, dá um refluxo, né, muito grande, e a pessoa, ela tem que... É uma doença nova que surgiu e está cada vez aparecendo mais. Então, na endoscopia tem que fazer biópsia e tal. E eles viram nos estudos que aumentou por causa do uso de sabão para lavar a louça, ou do detergente, e de máquina de lavar e do detergente. Daí ele fez essa pergunta no congresso de alergia, e ele contou isso, ele falou assim: agora me responde aqui, quem que vai deixar de usar plástico, deixar de usar detergente, deixar de usar, né? Então são doenças da nossa realidade do mundo. É difícil, né? A gente sabendo disso, a gente já começa a pensar, será que vale a pena, né? A gente tem que parar e pensar. Vai deixar de tomar o leite? Não sei. Eu não sei se eu consigo ficar sem leite. Eu não tomo tanto leite, mas, Eu tomo né? todos É os dias. isso. Eu tenho 58 anos. Eu fiz essa pergunta, porque é uma Né? pergunta que chega ao Vamos consultório. deixar de tomar? Daí a gente tem que tomar cálcio, né? Porque a gente está Uma- envelhecendo, uma- todo mundo tem que tomar cálcio. Daí, Tem uma expressão vai que eu tomar acho que comprimido. Ok. tem uma expressão que eu acho que Vamos. quando a pessoa Oi, diz assim, fulano estava desenganado, né? Então, eu atendi uma senhora já de 80 plus, japonesa, que ela estava desenganada, né? Então, ela fez umas restrições alimentares importantíssimas e ela começou abolindo da vida dela o leite. Na verdade, que essa mulher está correndo agora, sabe? Correndo nas corridas aqui em São José. Quase 90. Não sei, cada caso é um caso, né? Fica difícil. A gente não pode. Que a gente, por exemplo, às vezes ela aboliu o leite, mas também começou a comer melhor. A gente vê isso nas crianças, mesmo que eu tava falando. A gente fala esse negócio da bactéria e tal, daí eu combino com eles na consulta. Ah, a próxima consulta tem que ter 5 frutas, hein? E é criança, assim, que tem autismo, seletividade alimentar e todo mundo ignora. Daí eu faço desenhinho tal, autismo nível 1, por exemplo, o TDAH. Daí elas voltam na outra consulta e eu vou lá na conduta e eu falo: ó, tinha que ter 5 frutas. Qual fruta que você está comendo? Elas vêm contando as frutas que elas estão comendo. E daí porque elas estão comendo fruta, elas sabem que elas podem comer mais besteirada. É Quem é assim. que nessa sala come 5 frutas por dia diferentes, né? Pois é, né? Ó, bom, antes, Um antes que a tempo, Solange, antes que a já há um Solange tempo fale, já, é, já nós já estamos passando bastante do tempo, isso mostra que estamos em 18, ficamos 19, em algum momento 20. culpa da doutora Ana. Essa palestra foi tão interessante, já tinha acabado. A palestra da doutora Ana foi maravilhosa, né? Foi muito elucidativa, trouxe bastante discussão para o grupo, um grupo que você viu, né, Ana? Somos todos bem crianças, e assim, vendo o João falando que não fica sem leite e tudo mais, antigamente, às vezes, não tinha essas soluções que a gente tem hoje de muitas fórmulas. Eu lembro que meu tio tinha uma série de problemas alérgicos e ficou muito desnutrido, minha avó dava leite
de égua para ele, ficou maravilhosamente forte. Então, a gente pode sim deixar o cachorrinho mamar na leitoazinha lá que vai. Mas são escolhas, né? São escolhas de vida que a gente tem que fazer. E de estar aqui numa segunda-feira também são escolhas. Aprendi muito com a Ana hoje, a Carol, assim, aprendi demais. Sou família que tem bastante alergia e foi muito elucidativa a sua explanação. Tenho certeza que todos gostaram. E vou chamar agora a Solange, que acho que ela tem aí o seu certificado, né? Não, o certificado a gente manda depois para ela. Eu não sei, porque ficou lá a Magali mandou, mas eu não estou com ela aqui. Tá bom. Se vocês aí vocês vão imprimir, vão mandar, ou vocês vão mandar online? Se for questão. Aí é com o João. Tá. Enfim, o seu sobrinho eu mandei pelo correio, ele recebeu, Solange? Recebeu sim. Que legal. Recebeu, sim. Bom, olha só, doutora Ana, desde a palestra da doutora Juliana Alves sobre saúde sexual na terceira idade, que eu não via tanta mobilização do público aqui. Parabéns, né? Realmente, a senhora conseguiu mobilizar todos nós aí. Ó, né? que bate os dois temas, o dela dava mais ibope. A Vânia começou a palestra, eu vou pedir para ela terminar, mas antes eu queria mais uma vez fazer um apelo a vocês. Por favor, nós temos palestrantes cada vez mais ilustres. Hoje, por exemplo, né? Parabéns mesmo, eu não sabia que era. Olha, vocês estão elevando muito o sarrafo, viu? Parabéns aí. Né? E eu queria pedir a vocês que realmente nos ajudassem na divulgação, porque eu chamei o Marcelo para dentro da briga exatamente para ele me ajudar nisso aí, né? Porque a gente tem que divulgar, a nossa proposta é divulgar informação, levar conhecimento às pessoas e temos que ter mais gente assistindo. Então, pronto, com a palavra, a Cooperavânia para as considerações finais e encerramento. Muito obrigado, doutora Ana. Bom, as considerações finais, assim, ficou fácil de fazer, né? Agradecendo todos que estão aqui presentes pela participação, pelo carinho, e agradecendo a doutora Ana, que, Carol, assim, trouxe uma palestra maravilhosa. Eu acho que abrilhantou a nossa noite de hoje, trouxe muitas explicações e novas, né? Nós temos aqui no grupo muitos médicos e eu tenho certeza que todos puderam aprender um pouco. Você trouxe coisas novas, pesquisa. Então, assim, você trouxe uma pesquisa de forma clara, transparente, que quem não é da área da saúde pôde entender. Então, assim, gratidão pela sua presença, pela sua palestra, a todo esse grupo que está aqui, e a cada dia a gente fica mais honrosa, né, de fazer parte de um grupo tão seleto e tão maravilhoso, como o Rotary e como essa subcomissão de saúde, que é liderada aqui pelo nosso querido companheiro João, que eu já o conheço há algum tempo, quando a gente era bem novinha, a gente já se conhecia, e isso é um prazer muito grande. Então, boa noite a todos e muito obrigado. Ana, se você quiser obrigada a vocês. A palavra. Obrigada a vocês pelo convite. Espero ter ajudado. Boa noite a todos. Obrigado, Solange. Obrigado, boa noite. Obrigada, Solange maravilhosa, sua irmã maravilhosa, que vem aqui, abre para a gente todo esse canal, faz, a todos que participaram da nossa equipe, que são todos trabalhando e fazendo cada um a sua parte, trabalho de formiguinha. Marcelo, você não vai falar nada não, Marcelo? Marcelo, cadê você? Já foi embora? Olha, eu estou aqui. E aí, Marcelo, vamos desenvolver esse canal aí? Só você me dá o sinal verde que a gente faz. Sinal verde, Marcelo. Sinal verde. Tá dado. Ó, com a Solange e a Vânia nos ajudando aí, cara, sinal verde. Eu, como palmeirense, estou te dando sinal verde. Vamos criar esse canal, vamos criar o Instagram. Vamos agitar. Boa noite. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite a todos.